Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Victor Belo. Para quem não me conhece, eu sou esta pessoa. Eu vou começar agora esses formatos onde a gente vai ter talvez esse contato mais aproximado, onde vocês vão estar me vendo. O Ian e a Erika já tinham me passado aí que essa era uma vontade da maioria dos alunos, de querer estar ali junto com os alunos, junto com os professores, vendo eles ao mesmo tempo que eles estão lá dando a aula deles. Então eu corri atrás, tentei ver, eu estava com alguns problemas com notebook, câmera, equipamento, não estava muito bom, mas agora a gente vai começar a ter esse novo formato. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que a gente nesse finalzinho de bimestre vai ter umas aulas um pouquinho mais curtas, tá? Porque não tem mais tanta matéria assim. Na verdade, até tem, matéria sempre tem, mas a gente não vai tentar abordar muito mais aprofundadamente algumas coisas não, tá? Caso vocês queiram alguma coisa a mais, pode me procurar, tá? Sempre tem alguma coisa a mais pra gente aprender. E a segunda coisa é que o primeiro trabalho, valendo nota, ele vai estar disponível amanhã, sexta-feira. Então, façam, tá fácil, tá tranquilo. Eu botei coisas só até a parte de vermes, então assim, não tá pouco a pouco a parte da matéria, eu botei coisas bem facinhas, tá? Não dá mole, não vacila. Tenho certeza que você não vai mais vacilar igual vacilou no primeiro bimestre, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, como a gente viu desde o começo do terceiro bimestre, a gente está estudando os filos do reino Animalia. A gente viu poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios e terminamos com anelídeo na última aula. Agora a gente vai começar a falar sobre dois filos. Na verdade, um filo só, o outro eu vou deixar para outra aula, porque esse filo aqui é muito grande, tá? Que são os artrópodes, tá? Em latim é artrópoda, ok? Esse nome escreve dessa forma que está aí no slide. E é um filo muito interessante, eu gosto muito dele. E, assim, tem muita coisa para falar de artrópode, tem muita coisa legal. Eu tentei trazer algumas coisas, algumas curiosidades aí que eu tenho visto ao longo dos últimos 2 anos sobre pesquisas com artrópodes, e a gente vai discutir isso mais um pouquinho para frente, tá? Então, por enquanto, vamos entender primeiro o que são os artrópodes, tá? Então, lembra, a gente sempre começou falando que quando eu faço uma característica de um organismo, quando eu vou diagnosticar e identificar um organismo, eu preciso ter características que me digam o que eu preciso observar nele para poder definir ele em alguma classificação que a gente conhece aí. Então, a gente sempre começa com as características gerais, ok? Então, quais são as características gerais do filo artrópoda? Primeiro, são membros ou apêndices articulados. O que quer dizer isso? Articulado é que ele dobra, tá? Ele está dobradinho assim. Ele dobra, ele sempre vai estar dobrando a pata. Então, você começa a ter animais onde você tem membros que se articulam, que estão um ligados aos outros, então você pode girar, ok? Eles também têm um exoesqueleto quitinoso. O exoesqueleto é uma região externa ali desses organismos, ok? E podem ter asas, tá? Então, a gente vai ver então que os insetos, por exemplo, fazem parte do filo artrópoda, ok? São os únicos invertebrados capazes de ter asas. Então, essas são as características principais. Como eu falei, existem outras características mais aprofundadas, mas que a gente não vai abordar aqui nessa aula. Então, quais são os principais representantes do filo artrópoda? Nós temos lá os insetos, os aracnídeos, os crustáceos e os miriápodes, ok? Nessa aula aqui, a gente vai falar só sobre insetos e aracnídeos, ok? Na próxima aula, da semana que vem, eu vou falar sobre crustáceos, miriápodes e os moluscos. Mas o que é tão importante de estudar nos artrópodes? Eu tenho feito essa pergunta para vocês em todas as aulas, para quem está acompanhando. Uma coisa que é muito interessante, inclusive, para vocês. Toda vez que vocês pararem para estudar alguma coisa, vocês precisam entender o porquê que a escola aborda isso, tá? Qual é a proposta por trás do estudo disso? Então, quando a gente
estuda ali na biologia, a gente sempre tem um viés de aplicação desse conhecimento, uma aplicação já conhecida. Uma parte. A outra parte é uma aplicação desconhecida. Você pode pegar esse conhecimento e aplicar em outras coisas que ninguém nunca fez, ok? Mas a nível de ensino médio, a nível de vestibular, eles ficam mais com essa parte de aplicações já conhecidas, ok? Então, qual é a importância? O que cai de importante dos artrópodes no vestibular? Primeiro, uma coisa que a gente já viu. Eles são polinizadores. Lembra lá das plantas? Tem muita planta que, para transferir o gameta da região masculina dela, que são os grãos de pólen, para outra planta, ele precisa de um animal, de um organismo para fazer isso, ok? E aí a gente falou lá na parte, quando a gente estudou sobre reino plant, que isso pode ser ou um inseto ou uma ave, tá? Existem outros artrópodes aí que fazem isso, mas os insetos, por serem voadores, são os mais, vamos dizer assim, o que está em maior quantidade, são os mais abundantes, ok? Os mais eficientes. Eles também são causadores, vetores de doenças. A gente viu lá o Aedes aegypti, transmite um monte de vírus. A gente viu os triatomíneos, que são os barbeiros, que transmitem a doença de Chagas. Os flebotomíneos, que transmitem a malária, tá? A gente viu o Culex, que transmite a filariose, elefantíase, ok? Na semana passada. Então, tem muitos deles que são também vetores e causadores de doenças. Eles também têm uma grande importância econômica, justamente porque eles são, por eles consumirem muitas plantas de interesse para a agricultura, por exemplo, arroz, milho, então você acaba tendo que entender esses organismos para que você possa proteger a sua plantação, a sua economia baseada em agricultura desses animais. Então eu preciso conhecer eles para saber como me prevenir que o meu produto seja afetado por esses organismos. E existe também uma importância forense, que eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Na outra semana. Na outra semana não, daqui a 2 semanas, tá? Daqui a 2 semanas eu vou dar uma aula aí sobre integração biológica. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância forense. Mas a importância forense, talvez alguns de vocês já tenham visto em algum seriado aí de Netflix, ou qualquer um desses outros aí. CSI talvez já tenha, não sei, não acompanho o CSI, mas no CSI talvez tenha. De analisar em corpos, pessoas que morreram recentemente, eu posso entender como se deu a morte, ou qual foi o ambiente onde foi encontrado aquele corpo, e quanto tempo aquele corpo morreu, já está em decomposição, analisando quais são os artrópodes presentes ali naquele cadáver. É uma coisa bem interessante. E aí, se você gostou já desse tema aí, você já pode anotar aí, já anota aí, vai lá, pesquisa sobre lá entomologia forense, ok? É a área aí que estuda a questão da relação de análise de crime e de morte com a obtenção a observação de artrópodes, ok? Em diferentes estágios da decomposição do cadáver vão ter diferentes espécies ali. É uma coisa bem interessante, é uma biologia bem aplicada, assim, e é um dinheiro bom, hein? Então, continuando aqui, vamos ver aqui os insetos, tá? Primeiro vamos ver os insetos. É a classe Insecta, ok? Então, lembra, só para a gente relembrar aqui. Primeiro, a gente viu que os organismos são organizados em reinos, tá? Abaixo de reino, cada reino, eles são organizados em vários filos. Em cada filo tem várias classes. Então, dentro do filo artrópoda, eu vou analisar então a primeira classe aqui, é o Insecta, tá? Como é que eu caracterizo um inseto? Primeiro, se tiver asa, eu já sei que é inseto, tá? Então, bati o olho no animal e detectei um animal aqui na minha mesa, aqui agora. Tem asa, já sei que é inseto, tá? A não ser que seja
com penas, aí é uma ave, ok? Então, mas dá, né, você consegue diferenciar bem um inseto de uma ave. Mas eu botei lá, é facultativo, nem todo inseto tem ave, nem todo inseto tem asa, ok? Tem 3 pares de patas, como está mostrando aqui no na nossa imagem. Então você perceba que aqui nós temos 6 patas na abelha, tá? Então são 3 pares. Todo inseto tem assim, professor? Tem. Ah, ele pode ter perdido um por algum motivo? Pode, ok? Então perceba que nenhuma dessas características aqui ela é exclusiva de alguma coisa. Então o mais interessante é sempre organizar, analisar o conjunto da obra, entendeu? No caso da asa, é aquele negócio, tem asa, eu sei que é inseto. Não tem asa, eu não posso dizer que não é inseto, mas pode ser inseto, entende? Tem 3 pares de patas, poxa, mas eu só vi, sei lá, 5 patas, está faltando uma. Pode ser que ele tenha perdido por algum acidente, fugiu de um predador que estava comendo ele ali na hora e perdeu uma pata. Então, assim, tem que analisar o conjunto da obra, ok? E tem um par de antenas. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen, como está mostrando aqui, tá? Então, aqui nós temos a cabeça, o tórax e o abdômen. Professor, todo inseto é assim? Até o presente momento, a classificação é essa, ok? Continuando. Aqui um exemplinho. Opa, voltei. Aqui um exemplo de um animal que eu gosto bastante. Eu já tive assim o prazer de vê-lo na Floresta da Tijuca, que é o bicho-pau, ok? Sem zoeira, tá? O nome do bicho é bicho-pau porque ele parece um graveto. Isso aqui é uma estratégia muito comum dos insetos, do qual, por ele parecer com um graveto, ele consegue se camuflar muito bem em ambientes de floresta, onde você tem ali muitas árvores, muitos gravetos. Então, é uma adaptação, tá? Uma adaptação muito boa. Mas percebam lá, ele tem um par de antenas, ele tem 6 pares de patas, se você contar aí 3 pares de patas, se você contar isso, você vai ver 6 patas, ok? Tranquilo? E nesse caso aqui, essa espécie eu não lembro, mas eu acho que essa espécie aqui não tem asa. Mas tem uma espécie de bicho-pau que tem asa. Então, assim, a gente tá vendo aqui que é um inseto, tá? Viu o combo? Poxa, vi esse combo aí. Então tem a cabeça, um tórax e ali mais para a parte de baixo é o abdômen. O que mais podemos ver? Tem isso aqui, presta atenção. Isso daqui é um meme muito bom que eu vi. Tem várias páginas aí, tanto em inglês quanto em português, que é uma borboleta sendo parada por um guarda de trânsito, né? Não faz sentido que a borboleta não precisa dirigir porque ela voa, mas aí ela tá ali dizendo que é uma foto antiga dela. Por que é uma foto antiga? Né? Porque o guarda tá achando assim, pô, não é você aqui nessa foto. Ele tá fazendo aí um trocadilho com o que a gente chama de metamorfose, tá? Então essa metamorfose é uma mudança aí no padrão corporal de organismos ao longo da vida, ok? Então quando a gente vê essa questão da metamorfose, ela pode ser classificada de 3 formas, tá? Na verdade existem os animais que não sofrem metamorfose, existem os insetos que não sofrem metamorfose, mais especificamente. Tá? E então a gente diz que eles têm desenvolvimento direto. O que quer dizer um desenvolvimento direto? Olha para a imagem. Esse pequenininho aqui é a larva. Tá? Da larva até o último lá, que é o adulto, a única coisa que aconteceu foi crescimento. Tá? Então por isso a gente diz que é um desenvolvimento direto. Ele não sofre nenhuma transformação. A gente tem os animais que são hemimetábolos. Tá? Essa é uma coisa boa. Na biologia, aprende já. Eu tenho falado um pouco disso, principalmente falei isso na questão lá de classificação de seres vivos. Mas na biologia, os nomes já lhe dizem muita coisa, ok? E muitos dos nomes são baseados em prefixos e um radical. Nesse caso aqui, o radical... professor, você está falando sobre português, tem que saber português? Tem, tá? Para tudo na sua vida você tem que saber português. Então o radical aqui é o metábolo, tá? Metábolo está relacionado à metamorfose.
Então, o A metábolo, o prefixo A é de negação. O prefixo M metábolo aqui é incompleto, é parcial, ok? Então, uma metamorfose parcial, ou seja, um animal M metábolo, ele vai sofrer uma metamorfose, mas ela não vai ser ela não vai ser total, vai ser só algumas transformações. Então perceba que esse pequenininho aqui, que é ali o recém-nascido, podemos dizer assim, quando ele vai se desenvolvendo no adulto, a única metamorfose que ele sofre ali é mais na questão do tórax ali, ele começa a desenvolver as asas e mudar ali algumas coisas, mas não muda muito, tá? São só algumas transformações. E nós temos então aqueles animais que fazem uma metamorfose completa, tá? Que de larva ele vira uma pupa e já vira o adulto. Mas perceba que a larva é totalmente diferente do adulto, ok? Por isso que a gente diz então que esses animais são holometábolos. Ah, professor, então se M é parcial, porque eu estou vendo que é metamorfose incompleta, o holo é um prefixo que me diz de total. Exatamente, é isso aí. Então, continuando aqui os nossos slides. Ih, rapaz, pulei aqui, vamos lá. Continuando aqui os nossos slides, vamos ver agora sobre a classe aracnida, tá? Que são os aracnídeos. E, cuidado, aracnídeo não é só aranha, ok? A gente vai ver mais daqui a pouco, além desses dois aqui, que tem a aranha e tem o escorpião. Mas qual é a característica principal de um aracnídeo? Vamos ver então. 4 pares de patas, pode contar aí, ó, tem 8 patas, ok? Não possui antenas, isso que você vê aqui na frente não são antenas, é o que a gente chama de quelíceras e pedipalpos, tá? Então as quelíceras são a parte que está mais próxima ali da boca e os pedipalpos são estruturas que estão mais próximas, ali são mais de sustentação, de agarrar, ok? As quelíceras sim, as quelíceras são como se fossem presas, ok? E aí, uma coisinha diferente aqui é que a cabeça dos aracnídeos, ela está acoplada ao tórax. Então a gente chama de céfalo-tórax. Céfalo, a gente já viu lá dos cefalópodes, é a cabeça, tá? E tórax é aqui a região relacionada aí com essa parte assim do corpo, ok? Então, isso é o que define, sim, características principais, ok? De um aracnídeo. E ó, mais um exemplinho aqui de aracnídeo, o ácaro. Ah, não sabia, né? O ácaro é um tipo de aracnídeo. Pode contar aí, ó. Ele tem 4 pares de patas. Ele tem um cefalotórax aqui na parte anterior do corpo, na parte mais ali próxima da cabeça. Um parzinho de quelíceras, que você pode ver aí. E o abdômen. Tranquilo? Então perceba. Professor, essa foto tá bonita. O que é isso? Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, tá? É uma microscopia que a gente só observa a superfície daquilo que se quer observar, tá? Não tá vendo nada interno, é só a superfície. E aí fica com esse detalhe muito bonito. Se você jogar microscopia eletrônica de varredura no YouTube, no Google, você vai encontrar um monte de coisa legal. Tem coisa de areia. Tem de tudo. Tem de tudo. Não é só de biologia não, ok? Mas o exemplo aqui, a pulga. A pulga também ok? A pulga também é um aracnídeo. Então, vamos continuar. Ó, tem muita pesquisa sendo feita com artrópodes, moluscos e equinodermos, tá? Aqui eu trouxe algumas sobre artrópodes. E na semana que vem vamos falar um pouco mais sobre os moluscos e os equinodermos. Então, essa aqui é uma parte da aula que eu vou tentar trazer as coisas um pouquinho mais diferentes do que aquilo que é só matéria, só conteúdo de vestibular. Ok? Então, assim, a gente não precisa necessariamente ficar estudando as coisas só para estudar, para passar em prova. É interessante também a gente ver como que esse conhecimento ele perpassa o vestibular. Não é só para fazer uma prova. É interessante eu conhecer esses animais justamente porque ao conhecê-los a gente pode obter benefícios. E aí então, ó, esse aqui é o primeiro exemplo que eu trouxe, tá? É um exemplinho que eu vi foi esse ano, mas lá de dezembro de 2018, de que
Eles detectaram, estavam uma equipe aí, não lembro de qual país, mas não é brasileiro esse daqui, que estavam vendo que as aranhas, tinha algumas aranhas que ficavam dentro daquelas plantas que são insetívoras, tá? Aquelas plantas que comem insetos, comem não, né? Digerem insetos. E aí, como é que funciona? Eles têm esse copinho, e aí quando um inseto entra no copinho, a planta fecha, e ao fechar, ela começa a liberar algumas substâncias ali que gruda o inseto e ele fica ali parado e aí essa substância acaba digerindo ele também. E aí essas plantas digerem o corpo desses organismos para obter proteínas. Okay? E aí, só que o que eles observaram? Eles observaram que em algumas dessas plantas insetívoras eles encontravam aranhas dentro vivas, que faziam suas teias dentro da planta. E aí eles viram assim, poxa, essas aranhas são tudo safadinhas, né? Estão ali ficando dentro da planta, porque a planta ela atrai esses organismos com odor, com algumas coisas que trazem, acabam atraindo pelo cheiro esses organismos, para que eles possam ficar presos ali. A planta tem a tendência de querer pegar os insetos, mas a aranha escapou. Essa aranha é malandra. E fez ali a teia dela para aproveitar os organismos que iam caindo ali e caíam na teia e ela comia. Só que o que eles observaram? Eles observaram que as aranhas elas não comiam tudo que caíam na teia. Boa parte daquilo que caía na teia, depois que elas estavam saciáveis, elas jogavam lá onde estava a substância da planta. Então, o que eles começam a ver disso? De que as aranhas, ao ficarem dentro dessas plantas, elas não causam prejuízo. Elas, na verdade, trazem um benefício. A evidência, tá? Isso não é uma coisa comprovada, é uma coisa que tem evidência. Uma evidência de que eles viram que a quantidade de nutrientes nessa substância que a planta libera, que fica ali no fundinho dela, a quantidade de nutrientes era maior nas plantas que tinham aranha dentro, ali, caçando os organismos que entravam. Então, assim, eles viram que é uma relação ecológica aí que, a princípio, somente a aranha está se beneficiando, mas, na verdade, ela acaba beneficiando a planta também. Eles só não entendem como que isso ocorreu, como que chegou a esse momento e como que essas aranhas, como que a planta consegue ser mais atraente para outros animais e então atrair mais organismos. Isso é uma coisa que eles estão entendendo. Por que ele atrai mais organismos se tem uma aranha ali dentro, né? Então, assim, são estudos aí que vão ficar aí talvez mais uns 2 ou 3 anos até alguém ter mais evidências sobre isso. Mas é uma coisa interessante aí. Se vocês quiserem, pode acessar esse link aí. É só jogar lá: aranhas dão sobras dos alimentos para as plantas carnívoras. Você encontra isso no Google. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, aí sim uma pesquisa brasileira, tá? Pesquisadores brasileiros desenvolvem analgésico a partir de substância extraída da aranha. Então, o que eles viram? Eles não. É uma mulher, tá? Foi uma pesquisadora que ela deu um start assim, para estudar essas aranhas, que foi baseada em uma substância extraída da hemolinfa, fluido que tem função semelhante à do sangue dos vertebrados de uma aranha caranguejeira, poderá dar origem a um analgésico para tratar dor neuropática causada por lesões ou doença do sistema nervoso central e atenuar problemas associados a ela, depressão, falhas cognitivas de memória e atenção, por exemplo. A pesquisa rendeu a sua autora, a bióloga Ana Carolina Medeiros, o Prêmio Jovem Neurocientista 2018, concedido no último Congresso da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, realizado em agosto. Isso foi 2018 também, tá? A jovem pesquisadora foi orientada em seu trabalho pelo professor Renato Leonardo de Freitas, coordenador do Laboratório de Dor e Emoções do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina do Ribeirão Preto, tá? Faculdade pública. De acordo com ele, a dor crônica é um dos principais problemas de saúde, afetando mais de 30% dos adultos. Então, o que é mais ou menos? Eles descobriram uma espécie ali, viram ali que tinha estudando a aranha caranguejeira, que é uma espécie descrita há muito tempo,
Como é que funciona a ciência? A pessoa foi estudar por estudar, tipo, vamos estudar ali a aranha caranguejeira. A gente viu aqui na literatura científica que não se sabe muito bem como isso aqui é o metabolismo da aranha, como é que são as estruturas internas, como é que é o metabolismo. Então eles foram estudar e descobriram que tem essa substância que ela apresenta uma conformação química, tá? Aí já é uma questão mais bioquímica, de que é muito semelhante a outros analgésicos. E aí eles fizeram um teste. Tá, vamos ver se tem uma propriedade analgésica igual aos outros analgésicos também. E aí eles descobriram isso e essa pomada ela já está começando a ser produzida. Então, assim, é só para vocês entenderem de que você chega na escola, por que eu vou estudar aranha? Não serve para nada. Não é bem assim, tá? Esse aqui é um outro exemplo. Esse aqui já é um exemplo um pouco mais, vamos dizer, ancestral. Tá? Aposentadas por antibióticos, larvas de mosca voltam a ser usadas para tratar feridas crônicas. Uma antiga forma de tratamento de feridas crônicas que havia sido descartada com o surgimento dos antibióticos está voltando a ser usada em alguns hospitais dos Estados Unidos, Europa e América Latina. No Brasil, ela vem sendo pesquisada em algumas universidades e é aplicada rotineiramente em pelo menos um hospital, o Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Preste atenção, universidade pública e do Nordeste, tá? Nordeste, para quem acha que o Nordeste é fraco, não sei o que lá, não é nada disso não, ok? Trata-se da terapia larval ou larvoterapia, que, como o nome sugere, é o uso de larvas, nesse caso de moscas, para a cicatrização de ferimentos que resistem à cicatrização. Elas agem na ferida por meio de 4 mecanismos, removendo o tecido necrosado ali, rompendo o biofilme bacteriano, que é uma comunidade ali, e eliminam as bactérias ali que estão causando a secreção ali, a necrose da morte. A necrose das células. Então, lembra que a gente estudou que a gente tem lá um grande problema aí com o uso de antibióticos? Isso aqui pode ser uma alternativa, tá? Nesse caso ali, para questões de necrose da pele, não para todas as coisas que são causadas por bactérias, ok? Então, só para vocês entenderem que quando você vai pensar assim, mas a larva da mosca não pode me causar um mal, eu já fiquei sabendo que pode ser encontrado um monte de larva, cachorro morre. Tudo depende da quantidade, tá? Na biologia, tudo depende da quantidade e muitas coisas que para um determinado fim ele é prejudicial, para outros pode ser benéfico. A gente viu isso lá, fiz vocês pensarem um pouquinho sobre isso quando eu passei aquele primeiro trabalho avaliativo lá no primeiro bimestre, tá? Do vírus lá que podem ser usados para ser injetado no seu corpo e matar bactérias e outras coisas, e células cancerosas. Então, assim, isso aqui será o uso de larvas de um inseto, né, para eliminar bactéria. Então, assim, preciso entender que a ciência ela vem de uma base, entendeu? Você pesquisa por pesquisar e você pode encontrar você pode dar um monte de finalidade para esse conhecimento. Então você não precisa necessariamente ficar ali, tem que aprender isso para passar para a prova. Cara, isso é o mínimo, entendeu? Isso é coisa pouca. O que você precisa entender é o que de fato eu posso fazer, o que eu consigo fazer com esse conhecimento. E aí você pode seguir para várias áreas, ok? Da área da sua escolha. Aqui eu estou dando algumas observações sobre coisas da biologia, mas você poderia, sei lá, talvez alguma coisa trabalhar com arte de inseto. Não sei, né? Não sei, engenharia. Tem questões de engenharia, bioengenharia. E esse aqui é um caso interessante que é sobre um único animal do mundo que consegue fazer uma explosão. Quando ele é perturbado, quando ele está em uma situação de estresse, ele solta essa substância aí como se fosse um tiro, né, uma explosão. E aqui está mostrando ele em câmera lenta agora. Olha lá, viu? Ele explode ali umas substâncias que são muito... E aí então ele libera essa substância aqui para a gente vendo de novo, que ela, além de causar um susto para aquele animal que está tentando caçar esse outro animal aqui, ele também é muito
ter um paladar, afeta muito o paladar. Então aqui é uma pesquisa aí sobre um sapo que engoliu esse animal, e aí 88 minutos depois, olha o que vai acontecer. Sim, o sapo vomitou o bicho está vivo, tá? E provavelmente o sapo vomitou o bicho porque ele ficou lá dentro liberando essa substância acabou irritando ali o trato digestivo do animal. E essa aqui é um caso muito interessante, eu amo esse caso aqui, que é de uma aranha, que ela faz uma teia, e olha o que vai acontecer. Perceba, veja, observe. O que ela vai fazer? Ó, ela está jogando ali as patinhas para cima. Tá jogando as patinhas para cima, jogou o bumbumzinho para cima, deu o abdômen e foi embora. Foi embora. Sabe quantos quilômetros ela faz dessa forma? 2 quilômetros. Pois é, e alguns estudos estão mostrando que elas conseguem voar dessa forma por detectar o campo eletromagnético ali da Terra. Então elas acabam, através disso também acabam sabendo qual é a melhor forma de projetar a teia para que forme como se fosse um paraquedas, vamos dizer assim, e aí elas conseguem voar na direção que elas pretendem. Então, galera, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Trouxe aí algumas curiosidades bem rápidas, mas tem muita coisa para falar. Se você se interessou, aparece lá no canal de dúvidas na segunda-feira. A gente vai estar aqui sempre. Os professores sempre vão estar aqui disponíveis para ajudar vocês, ok? Então, aparece lá, comenta, nem que seja para falar, pô, professor, gostei pra caramba, eu gostei daquilo, gostei disso, não entendi disso. Entra lá, a gente pode conversar lá de boa sobre coisas da matéria, não precisa necessariamente tirar uma dúvida. Na verdade, pode até surgir uma dúvida ali na hora, quem sabe. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.